Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é Luiz e sejam todos bem-vindos a mais um Falando de Tudo. Hoje eu vou falar sobre o Roda Viva, né? Que de vivo não tem nada, tá, gente? Essa Roda Viva que aconteceu aí com o meu candidato Jair Bolsonaro. Logo depois da vinheta. Bom, gente, eu acho que todo mundo assistiu, ou pelo menos quase todo mundo, né? Pelo menos o pessoal que está preocupado com as eleições de 2018, eu acho que assistiram os episódios do Roda Viva, né? Onde foram entrevistados, sabatinados, né? Os, os presidenciáveis. E eu assisti, não assisti na íntegra, né? Todos. Mas o que me chamou muito a atenção foi o Roda Viva com o candidato Jair Bolsonaro, que é o meu candidato, né? E, e eu fiquei assustado, gente, assustado mesmo, né? Porque os entrevistadores, eles não estavam interessados em propostas ou o que o candidato queria ou não queria fazer, né? Não foi uma sabatina quanto ao que ele quanto às suas propostas, né? Mas foi mais um ataque, né? Eles queriam derrubar ele de qualquer maneira, né? É incrível. Vocês verem, se vocês assistiram, vocês notaram o tom de maldade em todas as perguntas, né? Ninguém perguntou nada que tivesse alguma relevância, né? Ninguém. Somente puxavam aqueles conflitos da ditadura militar e que o Bolsonaro queria metralhar o povo da Rocinha, que era, que era contra os pobres, porque queria acabar com as cotas, porque era contra o negro, que era contra o índio, que era contra o homossexual. Cara do céu, que piada, cara. Aquilo ali foi um filme de terror, não foi uma entrevista, não foi uma sabatinada. Aquilo ali foi uma sapatada mesmo. Ah, gente, aquilo ali foi uma guerra. Quando tu olhava os entrevistadores fazendo as perguntas pro Bolsonaro, tu via, tu notava o fogo saltando dos olhos deles, né? Eles queriam derrubar ele de qualquer jeito. Mas ele se saiu muito bem, né? Ele não perdeu o foco, não perdeu o foco das respostas, né? Com respostas contundentes, né? Expressando simplesmente o que ele acredita, né, gente? Porque o Bolsonaro não é daquele tipo que fica maquiando as respostas para agradar um ou agradar outro. Ele não quer nem saber se não está agradando ninguém, ele fala na lata mesmo. Ele fala o que tem de errado, né? E o que ele quer fazer. Simplesmente isso. A única resposta, a única pergunta, né, razoável, né, que alguém fez foi uma entrevistadora ali que falou sobre economia, o que ele pretendia realizar sobre economia. Mas daí já deram um pau em cima dele, né? Porque a primeira coisa que eles falaram: ah, mas o senhor não é economista, né? E se o Paulo Guedes desfizer o casamento com o senhor, ou se o Paulo Guedes morrer, ou se o Paulo Guedes virar de lado, sabe, gente, coisa tosca, gente. Até parece, por exemplo, que o Lula era economista, parece que a Dilma, a Anta Dilma, era economista, né? E olha a merda que fizeram, né? Olha a merda que fizeram. Aliás, nenhum político hoje é economista, nenhum. Porque o presidente, gente, não sei se vocês compreendem a situação. Vocês imaginem para um presidente, tá? Um presidente entender de tudo.
Então não é um presidente, é um gênio. Né? Já pensou um presidente ter que entender de economia, agronomia, meio ambiente, relações públicas exteriores, entendia de tudo. Não tem como, ninguém entende tudo. Né? Ninguém é profissional em tudo. A pessoa pode entender mais sobre um assunto, entender menos sobre o assunto, pode até ter uma razoável, ter um conhecimento razoável, né, disso ou daquilo, mas ninguém sabe tudo, né, gente? Ninguém sabe tudo. E a única coisa que batiam era nisso. Ah, mas o presidente não é economista, né? Uma grande merda. Grande merda. É para isso que existem os ministros, né? Para isso existem os ministros, que são, quer dizer, não no governo atual, né? Porque o ministro os cargos de ministro são loteados, né? O partido que mais ajudar eles colocam lá, pronto, acabou, né? Que nem um cara que é fazendeiro botar como ministro da saúde, né? Um cara que é engenheiro botar como ministro da segurança. É uma doideira, né, cara? É por isso que o Brasil tá essa bagunça, né? E o Bolsonaro não. O que ele quer fazer? Ele quer botar cada ministro no seu lugar, né? Um ministro que realmente entenda daquilo, né? Por exemplo, eu colocaria como ministro da Saúde, né, o Lair Ribeiro, que é um ótimo médico. Talvez nunca ninguém tenha ouvido falar dele, porque ele sumiu daqui do Brasil. Ele estava até jurado de morte aqui no Brasil, pelo que ele já elucidou, tá, sobre a saúde, sobre a alimentação, ele é nutrólogo, é cardiologista, né, e é um cara assim que nos Estados Unidos ele já foi diretor de várias clínicas nos Estados Unidos, né? O cara é um cara nota 10 em medicina, né? E aqui no Brasil não se fala nele, porque ele nem volta para o Brasil mais, ele está até jurado de morte aqui por causa das coisas que ele já revelou para o mundo, e continua revelando no YouTube, é só você procurar Lair Ribeiro. E o Paulo Guedes, né, se não for o melhor, é um dos melhores economistas do Brasil, né? E é um economista da linha liberal, né? Que ele quer, ele e o Bolsonaro estão conversando muito sobre isso, para acabar com as estatais, gente. No máximo, alguma estatal pode ficar, que nem a Petrobras, por exemplo. Por enquanto a Petrobras está meio capenga, está quebrada, né? Então vender agora é a mesma coisa que eu pegar e bater o meu carro e vender pela metade do preço só porque bateu. Não, então vamos consertar o carro e depois vender, né? Porque o governo não tem que, o governo não é empresário. O governo só arrecada. Só tem que arrecadar impostos para manter a máquina. Outra coisa é diminuir o número de ministérios ao mínimo. Pô, meu, hoje nós temos 49 ministérios, cara. Sabe o que é isso? 49 ministérios. Dizem que é 39, tá? Mas só que tem outros ministérios disfarçados, mas são ministérios também. Então dá um total de mais ou menos 49 ministérios, né? O Paulo Guedes simplesmente disse que ministérios dá para diminuir para no mínimo 10. Se for possível, diminui mais ainda, né? Mas no máximo 10. No máximo. Que eu já acho que já é muito, né? Mas tudo bem. Ele que é o economista, eu não sou. Então, no máximo 10 ministérios. Acabar com as estatais todas, né? Tem estatal que não merecia nem tá de pé ainda. Tem estatal que tem que extinguir, né? E as outras estatais tem que vender, cara, porque isso aí tudo é cabide de emprego. Cabide de emprego para político, né? Porque para pobre não, né? Então, o que eu vi ali foi uma tentativa de massacre. Só que o cara é duro na queda. Para acertar um tiro e furar aquele couro é danado, né? E ele foi, respondeu a todas as questões e não deixou se abalar, não se deixou perder o controle, porque sinceramente se fosse eu já mandava uma meia dúzia merda ali, né? Porque eu tenho pavio curto, então eu não serviria para isso. Sinceramente, não serviria para isso, né? Mas ele conseguiu se sair muito bem, né? Agora, o que me quebrou as pernas, cara, o que me
pá, olha, cara, eu sinceramente, eu fui dormir e tive até pesadelo com aquilo. Foi o que a Miriam Leitão comentou no final. Porque não sei se vocês sabem, mas na época da intervenção militar, no golpe, no contra-golpe, né? Não é golpe, é contra-golpe de 64, o que os militares tomaram o poder do Brasil, né? 20 anos depois, Roberto Marinho, né? Porque naquela época todos os jornais, o povo em peso, né? Todos os jornais, todas as mídias, fora a última hora, né? Que era esquerdista, já era esquerdista roxa, vermelha, né, no caso. Toda a mídia, todos os jornais, emissoras de TV, OAB, a igreja, todos foram a favor do contragolpe militar, tá? Da intervenção militar. Porque o nosso país, se não tivesse passado por aquilo, hoje seria uma Venezuela, há muitos anos. Tá? E no final do programa, olha só a joia, pérola. A Miriam Leitão, escutando no microfone ou lendo ali na tela, ali na telinha, no prompt que estava passando para ela, certo? Né? Ou no microfone. Cara, chega a ser uma piada, é quase um filme de terror. Ela falando, gaguejando, pausando, né? Tentando fazer aquele ar de drama. Porque não sei se você sabe, mas o Roberto Marinho, ele emitiu uma nota 20 anos depois, dizendo, né, declarando que o povo brasileiro, a Rede Globo e todos os outros meios de comunicação, OAB, a igreja, o povo em geral, foram a favor do contragolpe militar, né, para preservar o país e a pátria de um futuro comunismo. Pois bem, e no final a Miriam Leitão, né, com aquela cara de songamonga, dizendo que uma nova nota em 2013 dizia que, resumindo, dizia que aquela opção tinha sido equivocada. Agora, uma coisa que eu fico me perguntando, cara, será que ela recebeu essa mensagem de uma mesa branca de um centro espírita? Será que foi psicografado para ela? Porque Roberto Marinho morreu em 2003. Como é que ela como é que foi, como é que o jornal pôde se retratar, né? Como é que o dono da Rede Globo pôde se retratar em 2013, escrevendo essa nota? Se ele morreu em 2003, ficou uma coisa assim de outro mundo, né? Ou o Roberto Marinho baixou nela ali e começou a dizer aquilo tudo, ou o cara que estava lá no teleprompter lá, ou no microfone, encarnou o Roberto Marinho e falou aquilo, que não é possível, né? O que aconteceu? Simplesmente a Rede Globo, como é toda esquerdista, toda comunista, os filhos dele, né, que são agora os novos diretores da Rede Globo, é que fizeram essa nova nota. Por quê? Porque eles são da esquerda, eles são comunistas, né? Por isso que tem essa nota. Mas não foi Roberto Marinho que falou isso. Não foi Roberto Marinho que escreveu. Roberto Marinho morreu em 2003. Tá? Então, foi um programa assim, foi uma guerra. Não foi um programa para sabatinar o candidato. E sim uma guerra. Eles queriam derrubar a todo custo. E como viram que não conseguiram, né, como não conseguiram fazer ele desabar, aí a produção passou essa mensagem para Miriam Leitão, né, para, como é que se diz, desvalorizar o candidato, né, sem, sem ele poder se defender. Basicamente isso, tá, gente? Mas não caiam,
Não caiam nessa, tá, gente? Isso aí, ó, do Roberto Marinho nunca existiu, tá? A não ser que ele tenha baixado no centro espírita para falar isso, né? Através de um, de uma, de um médium lá para escrever isso e mandar para eles. Não é possível, tá, gente? Então não caiam nessa, não. E quanto a Rede Globo, tá? É lixo, cara. É lixo. Tá? Aliás, todos são lixo. Alguns menos, alguns mais. Mas a Globo é o líder. Tá? E só para vocês terem uma ideia, a Rede Globo, na época do contragolpe militar, a Rede Globo era só uma emissorazinha de TV. A Rede Globo só existe por causa dos militares. Os militares é que investiram na Globo. Tá, gente? A Globo só existe hoje, a Rede Globo, as empresas Globo, né, só existe hoje por causa dos militares. Os militares investiram na Rede Globo. Por quê? Porque era a emissora que tinha um nome, tá? Que tinha um nome e que representava o Brasil. Por isso os militares aplicaram dinheiro na Rede Globo. A Rede Globo só é hoje a potência que é por causa dos militares. E hoje a Rede Globo combate os militares. Por quê? Porque eles estão tomados pela esquerda. Tá? Eles são comunistas. Tá, gente? Então, mais uma vez eu dou esse conselho. Não assistam Rede Globo. Aliás, não assistam TV nenhuma. Tá? Se vocês querem se informar, vão nas mídias alternativas, vão no YouTube. Claro, tem que saber discernir, né, as notícias umas das outras. Né? Tem que pegar e pesquisar para ver se realmente isso é verdade, se é mentira. Mas procurem as mídias alternativas. Tá, gente? Porque essa mídia que nós temos hoje, SBT, Record, Globo, então nem se fala, gente. Tá? Então, era isso que eu tinha para falar do Roda Viva. Né? Que foi mais uma roda da morte. Principalmente para a Globo, né? Porque a Globo foi ridicularizada com essa última parte do Roda Viva. Tá, gente? É lamentável. Mas é esse o legado, né? É esse o legado do esquerdismo, do comunismo do Brasil. Tá, gente? E vamos continuar lutando. Se eu tiver que fazer campanha para Jair Bolsonaro, eu faço de graça. Se eu puder, eu faço de graça. Eu não quero dinheiro nenhum. Porque eu me preocupo muito com os meus filhos, os meus netos, né? com a minha família toda. Eu me preocupo. Tá? E me preocupo também com o Brasil. Porque se o Brasil eleger novamente uma pessoa de esquerda, um candidato de esquerda, um presidente de esquerda, né? Pode ter certeza, em 6 meses nós viramos uma Venezuela. Tá, gente? E vocês veem nos noticiários, não na TV. A TV ela diminui muito o que está acontecendo. Procurem as mídias alternativas para vocês verem o que acontece na Venezuela. Tá, gente? Procurem ver. Tem gente que não tem o que... Aliás, o povo inteiro não tem o que comer. Tem gente caçando pomba na praça com tarrafa para ter o que comer. Até os pombos estão sumindo da cidade. Tá, gente? Então, pesquisem. Tá, gente? E, sinceramente, foi uma decepção esse tal de Roda Viva. Uma decepção completa. Tá, gente? Então eu fico por aqui agora. Um forte abraço para todos. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Tchau.